Ao vê-la, galhos secos, angulosa, perdida num recanto descerrado, tronco encoberto em casca suberosa e a folhagem de um verde descorado, certo botânico ou naturalista por ela não dariam quase nada. Talvez nem mesmo conste em sua lista um nome para essa árvore enfezada. No entanto, mal o mês de agosto vindo, ei-la vestida em gala suntuosa, toda de ouro, solene, majestosa. Uma mancha amarela colorindo a paisagem monótona dos campos. Fala o poeta, que arbusto lindo aquele ao longe transbordando em flor. E o roceiro, entendido na matéria, aquela é a Caraíba, seu doutor. A obra dele é a cara de Corumbá. Ele pinta uma cidade do interior e fez isso com versos maravilhosos, né? Na mente eu te procuro e assim te vejo. A manhã linda, o sol risonho e brando, casario branco e em leve adejo as andorinhas nos beirais entrando. Eu vejo a igreja alvinha, a torre, o sino, a rua e a casa em que brinquei menino. Meu pai tinha muito amor pela natureza também e vivia numa cidade que tinha muito ainda de natureza, impregnada de natureza, o rio Corumbá, passando ali ao lado. Na noite calada de um ermo sertão, soluça o monjolo, pangão, pangão. Nas matas cortaram o tronco do ipê, que deu calabouço e sobrou pro pilão. Suspenso na virgem, a água jorrando soluça o monjolo, pangão, pangão. Benedito Odilon Rocha foi um dos maiores artistas que Goiás já teve e é pouco conhecido. E ele trabalhou em várias áreas artísticas. Então a obra dele é muito ampla, muito diversificada e de uma qualidade impressionante. Precisa ser conhecida. Benedito Odilon Rocha nasceu em Corumbá de Goiás em 7 de abril de 1916. Filho de Francisco e de Eudóxia, a vovó Dochinha. Teve uma única irmã, Aparecida, que perdeu precocemente aos 13 anos. Benedito Rocha e Ana Vale se casaram em 15 de julho de 1939. Tiveram 9 filhos. Ele estudou na escola pública estadual que existia aqui na época e que contava com excelentes professoras. Uma delas, a Ovídia da Costa Campos, a dona Ovídia, foi professora dele e também foi professora de outros talentos da literatura, igual José J. Veiga. Ele foi para estudar no ginásio Anchieta de Silvânia. Mais tarde ele vai fazer o que seria o ensino médio no Ateneu Dom Bosco em Goiânia e o curso superior de Direito.
Essa história de envolvimento do Benedito Odilon Rocha com o jornalismo ocorreu também quando ele estudava no Colégio Anchieta de Silvânia. Aos 14 anos, ele fundou um jornal de colégio, chamava-se A Voz Juvenil. E ele foi desenvolvendo o trabalho dele, envolvendo os coleguinhas dele, e aí criou uma raiz muito forte. Que aí depois, aquela coisa romântica dos anos 30, o jornalismo era um passo para a literatura. E, sobretudo, para a poesia. Ele fundou o jornal em Corumbá, e quando ele foi prefeito da cidade de Corumbá, ele também criou o Diário Oficial, e parte do Diário Oficial ele reservou a publicações culturais. Escreveu para o jornal O Anápolis, que tinha na época bons escritores, e depois ele se envolveu muito aqui em Goiânia com a revista Oeste. Desde pequeno, eu me lembro de jornais de fora, meu pai recebia uma época, todo final de tarde, um jornal que vinha do Rio de Janeiro, Diário Carioca. Todos nós tomamos gosto pelo jornalismo e quando fomos começar a lidar, tivemos todo o apoio dele, evidentemente. Você é desses tipos femininos que nos atraem só por ser mulher, pois um frasco a exalar perfumes finos não vale o aroma de uma flor qualquer. Quem há que entre 1000 cravos purpurinos não admire o singelo mal-me-quer? Se a natureza é sábia em seus destinos, pondo encantos em tudo quanto quer, por isso, eu que amo tudo que é singelo, vejo entre nós de simpatia um elo, capaz de eternamente nos ligar. Era uma relação de poeta mesmo, né? Ele foi poeta em toda a sua essência, uma relação muito amorosa. E o que a gente acompanhou é que foi assim a vida toda. Então, assim, o último dia dos namorados, quando ele ainda estava vivo, saiu, comprou as rosas nas cores que ela gostava, escreveu um poema, um cartão em forma de poema. Ele teve, digamos, a metade dos filhos em Corumbá e o restante em Goiânia, numa única casa, e ele sempre foi reunindo a família, né? Então tinha a tradição da reunião de domingo, além das outras datas, né, comemorativas. Na sequência do nosso encontro natalino, a família aqui toda reunida outra vez, vamos dar graças a Deus pelas bênçãos que nos concedeu durante o ano que passou e pedir a Ele muitas bênçãos para o ano que se aproxima e que, como nesse Natal e no próximo ano, haja sempre muita paz e muito amor. Amém. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus amor, pobrezinho nasceu em Belém, exclamava Jesus, nosso Rei. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. A família cresceu muito, né? Muitos não o conheceram, mas são jovens que não conheceram, mas que amam. É um amor que ficou nos filhos passando, ou que ficou no ar, ou que ficou na casa, ou que ficou no sangue, não sei, mas é um amor que ficou. Em Corumbá, Benedito foi professor do Grupo Escolar João Mendes, secretário da prefeitura, contador e comerciante na loja Armazém Vitória, que, deixada por seu pai, foi a primeira a vender livros na cidade.
foi a primeira mulher corumbaense a compor músicas, modinhas, século XIX. E ela era clarinetista. E foi com ela a primeira vez que ele falou os dedinhos dele de criança, dedilharam uma clarineta. Depois ele estudou música com o professor da Corporação Musical 13 de Maio, Garibaldi Vila Real. Ele foi clarinetista na banda do Colégio Chieta de Silvânia, na banda 13 de Maio aqui de Corumbá, e ele foi também compositor. As composições dele são dobrados, galopes, hinos. Ele foi um coreógrafo. Ele fazia bailados com as moças da cidade. A mãe dele foi a primeira mulher a participar de teatro em Corumbá, numa peça chamada Vampiros Sociais, em 1905. A mãe dele fez esse papel. Participou de dramas e de comédias. Um drama, por exemplo, é a história de uma mulher que tinha um marido que era alcoólatra. E ele fez o papel desse marido alcoólatra. E fez sucesso, porque ele era um homem muito sóbrio, que não bebia nem nada. E quando ele entrou cambaleando no palco, com a garrafa na mão, falando tudo enrolado, foi pro lado da mulher, com agressividade, aquilo chocou a plateia e foi muito aplaudido. Fez o papel de capeta saindo do meio do fogo, que as crianças ficaram apavoradas. Minha irmã mais velha até hoje lembra o pavor que ela sentiu quando viu o capeta sair com o tridente, dando um grito pavoroso no meio das chamas. Quem fazia os efeitos especiais? A dona Rochinha, a mãe dele, e ele, o ator. Benedito foi um exemplo vivo da fé inabalável na sua religião. Foi um homem que teve a modéstia como seu ponto principal. Ele teve a responsabilidade amorosa para com a sua família e para com seu próximo. A honestidade. A sua arte ele emprestou a essa igreja quando participou do restauro da abóboda. Tu te abiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente. Ele era um homem, ele nunca escondeu o seu caráter de homem religioso. Ele era de rezar muito, de cultuar as tradições religiosas. E ele manifestava essa cultura realizando, por exemplo, todo ano uma festa junina que depois ela tornou-se tradicional nas duas cidades. E ele manifestava também um apreço muito grande por essa igreja Imaculado Coração de Maria, onde ele participava de suas celebrações. Toda semana ele participava, realizava trabalhos filantrópicos junto à Sociedade São Vicente de Paula, em prol de pobres e desamparados da periferia de Goiânia. A gente vê a igreja, um templo enorme, grande, e a gente achava que isso era dele, então também era da gente. Em Goiânia, Benedito Rocha trabalhou na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Goiás. Foi também advogado e assessor jurídico na Delegacia Regional do Ministério da Agricultura. Em 1986, Benedito recebeu da Câmara Municipal de Goiânia o título de cidadão goianiense. Em 1990, foi eleito membro da Academia Goiana de Letras.
ao desfile o novo acadêmico Benedito de Longo. Meu pai pertenceu à academia, só que por pena ele foi eleito e assumiu aqui no mês de maio de 1990. Em julho ele morreu. Então ele foi acadêmico menos de 2 meses. Em fevereiro de 1954, ocorreu que a cidade recebeu um evento internacional de escritores. Vieram escritores brasileiros como Jorge Amado e internacionais, diversos nomes, entre eles o grande chileno Pablo Neruda. Fez parte desse Congresso Internacional de Escritores um concurso de poesia e meu pai concorreu com o poema Caraíba, venceu o concurso. Meu pai produziu também prosa, né? Ele, principalmente contos. Ele tem contos também que apareceu numa antologia organizada pelo grande Graciliano Ramos. O conto chama-se A Filha. É uma história interessante de uma pessoa que se encontra, uma menina que se encontra com o pai depois de algum tempo. A poesia de Benedito Rocha é poesia em voz baixa, é música em surdina, é oração em nave de igreja. É uma poesia tirada de um carro de boi, de um engenho de cana, de um monjolo, de uma tapera, de uma árvore, de um caminho velho, de um lagarto tomando sol no muro. De quando em quando, pela vida fora, como flores silvestres sem carinho, no prado ou na devesa, iam ficando à beira do caminho esses versos sem arte e sem beleza. Alguém os reclamou, não sei bem quando. Então de novo a estrada palmilhei, entre pedras e cardos apanhando aqueles que encontrei. Ele ficou 50 anos, desde a juventude, escrevendo artigos, poesias, contos, crônicas, sem publicar, até que ele foi convencido por amigos e resolveu lançar um livro. Então foi um momento da floração. E a gente esperou mais um bom tempo para fazer uma nova publicação com essa outra produção que ainda é inédita. E a gente vai levando para as outras gerações um pouquinho desse comportamento ético e de muita hombridade, que é uma coisa muito rara hoje. E ele deixou isso tudo muito enraizado. Então eu acredito que por muitas gerações isso deve ainda florescer. A obra dele foi assim e eu acho que a vida também foi assim.